A menos de 2 meses da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, as especulações sobre quem ocupará sua cadeira estão a todo vapor. Alguns nomes, como o do advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, aparecem como favoritos, mas há uma pressão grande para que o próximo integrante da corte seja uma mulher e negra. Entre os pontos que podem ser revistos por esse texto estão aí um mandato fixo de 10 anos para os indicados ao STF, além da entrada da Câmara dos Deputados dentro desse processo de indicação. Atualmente apenas o Senado Federal tem participação. Esse texto ele também prevê aí uma rotatividade de indicações. Além do presidente da República, o próprio Congresso Nacional poderia indicar membros ali da Suprema Corte. No Congresso, começam a ganhar forças projetos para mudar a estrutura do Supremo. Alguns planos sugerem mandato fixo para ministros e ministras. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que pode submeter o tema plenário ainda este ano. Contudo, depois dos anos de tensão envolvendo os 3 poderes no governo de Jair Bolsonaro, a palavra de ordem é cautela. Além do Supremo, Lula vai escolher o sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República em setembro. O presidente vem sinalizando que, ao contrário de seus 2 mandatos anteriores, não deve seguir as indicações da lista tríplice enviada pelos procuradores do Ministério Público Federal. Contudo, não há sinalizações concretas sobre quem ocupará o posto depois da saída de Aras. Nesse caso, Lula indica que ele está meio arrependido do modelo que ele adotou nos mandatos anteriores. Está mais próximo, inclusive, né, Nilcinho, de Jair Bolsonaro, porque até Dilma também seguiu o mesmo critério de escolher um nome da lista tríplice, Temer também, só que escolheu o segundo colocado, a Raquel Dodge, mas Bolsonaro não. Bolsonaro escolheu Augusto Aras, que não é da lista tríplice. As movimentações no Supremo Tribunal Federal são o tema do Ao Ponto dessa terça-feira. No episódio de hoje, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Mariana Muniz, que traz os bastidores do Supremo em primeira mão, direto de Brasília. O Ao Ponto de 14 de março começa agora. Vem com a gente! Mariana Muniz, o ministro Ricardo Lewandowski deixa o cargo em maio, mas as especulações sobre quem vai substituí-lo no Supremo estão a todo vapor, desde a confirmação da vitória de Lula em outubro do ano passado, né? Nesse momento, dá para apontar um favorito? O Lula já deu a entender que gostaria de indicar o advogado dele, o Cristiano Zanin. Esse nome já está cristalizado? Cara, é isso mesmo. Acho que hoje, no cenário que a gente tem, com as declarações que o presidente tem dado, o favorito, o franco favorito, é o Cristiano Zanin. Não tem dúvida disso. É o candidato, digamos assim, do coração do presidente, né? É quem ele quer. É uma pessoa que não tem nenhum impeditivo para que possa ser candidato, enfim, que possa ser indicado, nomeado ao Supremo. Tem a idade mínima necessária, tem o notório saber jurídico, afinal de contas foi advogado, é advogado, tem atuado em casos importantes, não só no caso do presidente, né, enfim, agora mesmo ele faz parte da defesa aí das lojas americanas. Bom, então esse é, com certeza, a partir da declaração do presidente na semana retrasada de que aquele é o nome favorito dele, que ele não tem impedimento para indicá-lo, acho que fica ali muito claro de que essa é a vontade do presidente. Pode ser que exista uma avaliação da parte dele, talvez do entorno dele, de que o momento agora possa não ser o ideal e de que seria interessante indicar outro nome, né, agora, levando em conta o Senado e toda a conta política que tem que ser feita, mas de fato esse é o nome mais, o que a gente vê mais cristalizado, como para usar a palavra que você mesma trouxe. Agora, falando em favoritos, caso, né, enfim, exista aí o favoritismo do Zanin, mas outros 2 nomes também vêm sendo aí apontados como nomes muito bem cotados, né, para esse posto.
Um deles é o nome do Manuel Carlos de Almeida Filho, que foi assessor do ministro Ricardo Lewandowski aqui no Supremo, ele foi secretário do Supremo, foi também do TSE, na época do Mensalão era ele quem era secretário-geral do Supremo, então uma pessoa que tem muito conhecimento, muito trânsito político e que tem o apoio aí total do ministro Ricardo Lewandowski, que é quem está deixando a cadeira, e que é um ministro cuja proximidade com o presidente Lula é muito grande. Enfim, o ministro Ricardo Lewandowski foi indicado pelo presidente Lula ainda no primeiro mandato dele para o Supremo, e ele foi, assim, uma voz dentro do Supremo sempre muito em defesa de posicionamentos que estavam relacionados, de temas relacionados ao presidente Lula. E o Manuel conta com esse apoio de peso, né, vamos dizer assim, com essa bife, e hoje ele é diretor jurídico da CSN, tem uma atuação já na iniciativa privada, mas tem esse grande respaldo, vamos dizer assim, esse padrinho de muito peso, e a gente sabe que o presidente tem um grande apreço pelo ministro Lewandowski. Outro nome que surge, que desponta, acho que talvez assim como uma terceira via, né, para essa disputa, a gente vê esse afunilamento entre Zanin e Manuel, e aí caso houvesse aí a necessidade de ter uma terceira via, é do ministro-presidente hoje do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que é uma pessoa que tem um trânsito muito grande na ala política, que tem o apoio de pessoas importantes aqui do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, né? Ele conta com esse apoio assim, muito importante de caciques, de partidos políticos, do ex-presidente José Sarney, do ex-presidente do Senado Renan Calheiros, também de muitos integrantes das alas políticas, de quadros políticos, né, que estão no entorno aí do governo. Então, que seria um nome que agradaria muita gente, do ministro Bruno Dantas. Então, acho que tem esses três nomes que a gente pode trazer como, hoje, assim, favoritos, o principal deles sendo, de fato, o Cristiano Zanin, mas as coisas faltando ainda um pouco mais de um mês, ainda estão, não dá para dizer que tem martelo batido de jeito nenhum, só que pode dizer isso é o presidente Lula. O Zanin, gente, foi o advogado do Lula durante todo o processo da Operação Lava Jato, é um dos nomes mais próximos do presidente, ficou com ele, a Flávia citou a característica de ser leal, o Zanin, sim, é muito leal ao presidente, ficou com ele ali quando ele estava na pior, né, Valdo? Todo mundo, enfim, estava aquela confusão da Lava Jato, o Zanin defendeu o Lula, ia a Curitiba o tempo todo, visitava, conversava, então ele tem a estrita confiança, acesso total ao presidente. Mariana, os atuais ministros do STF, incluindo o próprio Lewandowski, que você citou, eles estão sendo ouvidos nesse processo de decisão? Com certeza, Felipe. Existe sempre essa tentativa de ouvir as pessoas que estão aqui, que já integram, né, o tribunal. Eu acho que é uma questão que não dá para você dizer que vai ser definitiva, que esse posicionamento de um ou de outro vai determinar o que vai acontecer, qual que vai ser o nome que vai ser escolhido. Mas, com certeza, para o presidente da República, é importante ouvir quem já está aqui, né? Quais são as suas avaliações em relação ao trabalho de um ou de outro. Então, isso a gente não tem dúvida de que ministros, claro, que têm mais proximidade, que têm mantido maior proximidade nesse momento com o presidente, que vão ser ouvidos, né? Ministros como o decano, que é o ministro Gilmar Mendes, que é uma pessoa que tem muito trânsito político, cuja opinião também é sempre levada em consideração, o ministro Alexandre de Moraes, né, que desempenhou esse papel tão importante nas eleições, né, e agora mesmo nesse caso dessa contenção aí aos ataques ao judiciário, né, então certamente eles serão ouvidos. Se a opinião deles vai ser decisiva, aí é uma outra coisa. Acredito que o presidente tenha muito claro que essa é uma decisão dele, né, uma atribuição, ele é o único eleitor desse novo ministro que vai ser trazido para cá, para o Supremo. Então, acho que essa é uma prerrogativa, de fato, do presidente da República. Agora, essa é uma decisão que não se toma sozinho, né, e o presidente Lula sempre ouviu muito seus interlocutores, as pessoas cuja opinião ele leva em conta. Mas o martelo, no final das contas, é batido por ele.
Mariana, a gente está vendo uma pressão muito grande, inclusive dentro do governo e na sociedade, para a indicação de uma mulher negra para a corte, algo que seria inédito, né? Já tivemos ministros negros, porém homens. Quais as chances disso acontecer, se não agora na vaga do Lewandowski, mais adiante na sucessão da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro e é uma das únicas 2 ministras mulheres da corte? Carol, o movimento tem ganhado força. Acho que a gente dá para dizer que nos últimos 15 dias essa ideia vem se fortalecendo no meio jurídico aqui em Brasília, no entorno do presidente Lula. De fato, é algo que surge como se fosse assim, um gol de placa, né? O presidente, se fizesse uma escolha como essa, estaria acertando em cheio, porque existe uma demanda da sociedade para que haja maior representatividade de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras, nos tribunais superiores, enfim, nos quadros de poder mesmo. A gente sabe que existe uma subrepresentação e esse é um problema que precisa ser corrigido, né? Então, acho que isso tem sido falado abertamente e de fato, o presidente tem se mostrado, pelo que o entorno dele fala, sensível. A dizer que ele vai escolher é complicado, como a gente tem mencionado aqui, essa é uma atribuição dele e eu acho que é muito difícil que o presidente tome qualquer decisão se sentindo pressionado. Agora, vindo uma ideia da sociedade, nomes surgindo, nomes interessantes aparecendo, né, ganhando força entre atores importantes do judiciário, certamente isso pode ser levado em consideração pelo presidente. Sobretudo para a vaga da ministra Rosa, né? Como você bem apontou, a ministra é uma das 2 únicas ministras do STF, né? A terceira, né, a integrar o tribunal. Já tivemos a ministra Ellen Grace também, que já se aposentou, mas a saída da ministra Rosa, caso não haja uma mulher para a vaga dela, isso vai representar um vácuo muito grande de representatividade. E o presidente Lula, quando esteve aqui no Supremo em novembro do ano passado, logo depois de ter sido eleito, ele comenta com a ministra Rosa que faltam pessoas negras e faltam mulheres aqui no tribunal. Ele olhando a galeria de presidentes e ex-presidentes do STF, ele mesmo faz esse comentário. Então, ele sabe que existe uma falta, sim, e eu acho que em havendo essa demanda da sociedade, talvez seja um ponto que sensibilize o presidente. E esses nomes têm surgido, né? Existem quadros super importantes cujos nomes estão sendo levados ao presidente. E o próprio Supremo, a gente viu na semana passada o ministro Edson Fachin falando abertamente, publicamente durante a sessão, que falta uma mulher, que seria muito bom que tivesse uma mulher negra. E o que a gente sabe, o que eu apurei nos bastidores, é que para o presidente tem sido apresentada a ideia de, olha, veja o que o Biden fez. Por que isso? Porque a primeira indicação do presidente dos Estados Unidos, né, eleito ali depois de derrotar Donald Trump, a primeira indicação dele à Suprema Corte foi uma mulher negra, justamente a juíza Ketanji Brown. Ela já tinha acompanhado a votação do Senado ao lado de Biden e comemorado com ele. All right. Em Harvard, universidade onde a juíza se formou, alunos também comemoraram a confirmação. Biden definiu o momento como uma mudança real na história dos Estados Unidos. Então, isso tem sido apresentado ao presidente como uma ideia muito positiva. E o que a gente sabe é que ele não tem se mostrado refratário de forma alguma. Pelo contrário, tem encarado com bons olhos. Agora, dizer que ele vai seguir isso, é outro departamento, mas que certamente essa ideia vai ser levada em consideração, acho que a gente pode prever que sim. Mariana, no Senado o governo está tranquilo em relação ao processo de confirmação do novo ou nova integrante do Supremo? Sim, pelo que a gente sabe, Felipe, não tem... O governo não deve enfrentar grandes percalços, porque tem início de governo, justamente, as questões, as arestas estão bem aparadas, não existe ali uma questão de, né, como houve, por exemplo, já no final do governo Bolsonaro com relação à indicação de André Mendonça, em que havia já ali um ambiente muito, muito tenso com o governo, muitas questões já sendo cobradas, né, tanto do executivo quanto do legislativo, uma troca maior ali de
de poder mesmo, né, de equilíbrio. Agora a situação está meio que na mesma, equilibrada, tanto para o executivo quanto para o legislativo, né? O jogo está começando agora, é um relacionamento novo, é um início, né? Então, acredito que o legislativo, no caso do Senado, não vai impor constrangimentos ou fazer pedidos que sejam muito complexos ao executivo. Então, a avaliação que a gente tem hoje vinda do Senado é de que um nome que seja escolhido pelo presidente e que cumpra os requisitos básicos para a indicação de ministro do Supremo, que ele não vai encontrar dificuldade para passar, não. Mariana, falando agora sobre possíveis mudanças na estrutura do Supremo, projetos também para a criação de mandato para os ministros do Supremo, há uma série de projetos nesse sentido no Congresso Nacional, né? Inclusive o Rodrigo Pacheco, para se reeleger na presidência do Senado, um dos compromissos que ele fez foi o de olhar para essa questão dos projetos que tratam da criação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. O quão avançada está essa discussão no Congresso Nacional? Carol, no Congresso, a discussão ela não está ainda muito avançada, mas a gente pode dizer assim, o raio-x da coisa hoje existe no Senado um projeto que trata da questão dos mandatos para ministros do Supremo, que é de autoria do senador Plínio Valério. Hoje ele é o único projeto que trata dessa matéria especificamente tramitando lá no Senado. E o que a gente pode falar é que agora, né, passada a eleição das mesas, né, passada aí a reeleição do presidente Pacheco para o Senado, esse tema volta à tona, porque existe uma demanda para que haja essa discussão, mas de fato lá no Senado a coisa ainda também está muito incipiente, isso não começou a ser discutido. Porém, nos bastidores, né, já que essa ideia ela vem já de algum tempo, nos bastidores a gente sabe que o presidente do Senado, ele tem conversado sim com os senadores, também tem conversado com os ministros do Supremo a respeito dessa ideia, mas com um entendimento de que agora não é o momento de se debater isso também, de dizer assim, olha, existe essa ideia que está tramitando, existe esse projeto que foi apresentado, não é porque ele foi apresentado que a gente precisa discutir isso agora, mas existe essa ideia rolando no Senado, então vamos começar a pensar sobre ela, mas com calma, com parcimônia, entendendo que ainda existe um espectro muito grande de uma agenda bolsonarista que queria impor limitações, né, ao judiciário, ao Supremo sobretudo, e que isso precisa ficar distante dessa agenda. Essa discussão, hoje mesmo, nessa segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentando a respeito dessa questão dos mandatos, ele fala que é uma discussão que está muito contaminada. E acredito que no Senado existe esse entendimento também, né? Ali vindo da presidência do Senado, também por parte de ministros do Supremo, de que tem uma contaminação ainda dessa ideia. Então, que é preciso debater, sim, é um tema que pode estar em debate, mas que não dá para discutir isso na esteira dessa agenda bolsonarista. É preciso tomar um distanciamento disso, né, para que não pareça uma retaliação ao judiciário, né, lembrando que o Supremo esteve na contenção ali de agendas bolsonaristas, né, da defesa da democracia, e que irritou mesmo setores que estavam mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, que tratar desse tema agora, nesse momento, exatamente, pode ficar parecendo que é uma retaliação. Então, assim, vamos debater, a ideia é interessante, mas a gente precisa ter cuidado com o momento. Acho que existe essa compreensão ali, tanto no Senado quanto no Supremo. O que nós não podemos fazer é um revanchismo, como se isso fosse uma retaliação ao Supremo. E na legislatura que terminou, nós estávamos com esse ambiente, um ambiente sempre de que as decisões que nós tomávamos era para rebater o ministro Supremo chegou a ser chamado de canalha, atacando a pessoa e não a decisão. Isso não convém, isso não vale a pena. O que nós podemos é fazer um rol de discussão em relação a esses temas, ouvir os ministros do Supremo de agora, ouvir os ministros do Supremo de antes, as associações do Poder Judiciário e do Ministério Público. É essa discussão sadia, propositiva, que resolvem as coisas. Não é definitivamente uma pauta de revanchismo, de enquadramento da Corte Suprema
de um país que não vai ser enquadrada porque, no final das contas, no Estado democrático de direito, a palavra final sobre conflitos sociais e jurídicos se dá no Poder Judiciário. Até na sua matéria de ontem do Globo, assinada com o Ian Nicholas, você lembra dessa dualidade assim, que muitos bolsonaristas queriam a redução do mandato dos ministros como uma bandeira, tem muita preocupação com a mensagem. Internamente, como que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o mais vocal, mas o Arthur Lira também, eles estão lidando com esse dilema de a gente vai avançar, mas a gente não vai avançar tanto quanto alguns setores querem? Exatamente, Felipe, eu acho que é a compreensão de que essa é uma discussão válida e que ela é possível. Nos anos 90, quando se discutiu uma reforma do judiciário, por exemplo, esse foi um tema que foi tratado. Há muitos anos essa é uma questão que ela é discutida, né? E por mais que não tenha prosperado nunca e tenha chegado a uma conclusão, mas esse sempre foi um assunto recorrente. Então eu acho que existe esse entendimento de que é possível debater, discutir, começar a analisar prazos, tempo, né? Qual seria o tempo ideal, por que isso é necessário. Então, por isso mesmo que, muito reservadamente, para além do ministro Ricardo Lewandowski, que defendeu publicamente essa questão dos mandatos, outros ministros falam, olha, seria possível, sim, ter um mandato, mas a gente precisa discutir isso com muita cautela, justamente para estabelecer quais seriam os limites, a partir de quando que isso poderia começar a valer. Então, eu acho que eles estão bem sintonizados, tanto os magistrados quanto os presidentes do Congresso, né, da Câmara e do Senado, de que não dá para fazer essa discussão a toque de caixa. É algo que precisa ser muito bem debatido. E eles estão já debatem, já conversam sobre isso, e inclusive os ministros que são contra essa proposta também apresentam seu ponto de vista, né, aos dois líderes ali, a Pacheco e a Lira. Então, mas isso de fato não é algo que se diz assim, não, a gente não discute. Pelo contrário, existe uma discussão, existe uma conversa, mas acho que eles lidam com essa dualidade dessa forma, de que não dá para fazer nada às pressas, é preciso que tenha muita cautela. Ô Mariana, e como é que essa questão é vista dentro do próprio Supremo? Eu sei que você conversou com alguns ministros sobre essa possibilidade de criação de mandato, né? O ministro Lewandowski já falou abertamente que é a favor, mas há outros ministros que também acham que a ideia faz sentido. Isso. Existe a gente não pode jamais falar em uma unanimidade, mas existe uma ala, alguns ministros que avaliam que não é uma ideia de todo ruim, né? Que você, com alguns anos de mandato, você consegue estabelecer uma jurisprudência dentro do tribunal, você consegue deixar um legado, né, jurídico dentro da corte e possibilitando, com essa questão do mandato, que haja uma dinâmica diferente, né, dentro da Suprema Corte. Por outro lado, também existem ministros que entendem que essa é uma proposta que desestabiliza o judiciário, né, e que é uma proposta oportunista, porque em muitos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, não há mandato, você tem também a cadeira vital. Na verdade, nos Estados Unidos além do Brasil, né, é vitalício. No Brasil você tem uma idade limite que é 75 anos. Nos Estados Unidos o sujeito fica até, o judge, fica até o fim da vida, se ele quiser. Então, existe essa dupla avaliação, né? Por um lado, ministros que entendem que se essa for uma discussão feita por meio de uma PEC, né, tratando da questão de uma emenda à Constituição, você não tem como impedir isso de acontecer, né? E justamente nessa esteira de entender que com um determinado tempo, talvez de 10 anos, 12 anos, 16 anos, esses são os prazos que a gente ouve mais falar hoje em dia, que você poderia ter ali que isso poderia funcionar. Em contrapartida, tem ministro que entende que não, que essa é uma forma que você tem de tirar uma estabilidade que é tão importante para que os ministros possam tomar suas decisões sem dever nada a ninguém. Mariana, saindo do STF, em setembro chegou o fim do mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não é exatamente uma figura de quem os aliados do presidente Lula vão se lembrar com muito carinho.
Lula sinalizou que, ao contrário do que fez seus outros 2 mandatos, ele pode não seguir a lista tríplice enviada pelos procuradores. Isso já é uma questão fechada? Ou o Lula pode, mais uma vez, rever essa sua posição sobre o próximo PGR? Não é uma questão fechada de forma alguma. O que a gente sabe nos bastidores é que, apesar dessa declaração do presidente, dizendo que não priorizaria a lista, ele não vai deixar de ver os nomes que vão aparecer na lista. Então, informações que a gente tem nos bastidores é de que ele próprio e interlocutores dele da parte jurídica dizem: vamos esperar para ver o que vem na lista tríplice. Vamos esperar para ver quais são os nomes que vão ser apresentados pela própria categoria, para aí então dizer: não, aí a gente prefere não, esses nomes que estão aqui a gente não quer. E é uma prerrogativa que o presidente tem, afinal de contas a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República não é vinculativa, né? Não existe previsão constitucional para que isso seja seguido. Mas existe o entendimento de que você seguir essa lista, que vai ser elaborada pela grande parte da categoria, né, pela Associação Nacional dos Procuradores da República, você tendo um nome ali que agrade ao presidente e que foi trazido pela categoria, você faz um aceno também aos procuradores, né, aos membros do Ministério Público, que tiveram o cuidado de debater, de escolher, de fazer um escrutínio público com essas pessoas, né? Porque esse é o processo. Não é uma lista tríplice que é montada de um dia para o outro, né? Existe um debate público, existe ali é um processo mesmo eleitoral dentro da categoria, claro. Mas essas pessoas estão submetidas a uma avaliação. Então, o que a gente sabe é que, assim, vai depender do nome que aparecer. Vai depender do que for trazido para o presidente nessa lista tríplice. Mas ele não está descartando de antemão. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: eu não me comprometo a seguir, né? Eu não estou me comprometendo aqui com nada. Agora, a depender do nome que aparecer, eu posso escolher e, a partir daí, formar a minha opinião. Acho que está mais ou menos nesse sentido hoje o cenário da lista tríplice. Pode ser que isso mude depois, mas hoje o que a gente sabe, a apuração que a gente tem é essa, de que não é algo que está descartado de jeito nenhum. Mas então a gente não tem ainda um nome favorito como é o do Zanin para o Supremo, no caso da PGR não, né, Mariana? É difícil falar sobre isso, Carol, até porque está muito longe ainda, né? O Aras, ele só deixa mandato ali a partir de agosto, que eu acho que o cenário vai ficar mais ele vai ficar mais claro, né? Mas os nomes vão estar mais claros, já vai ter tido esses debates também, essa série de debates e o processo eleitoral na Associação Nacional dos Procuradores da República. Mas hoje, enfim, se fala, existem candidatos que são candidatos naturais, no caso da lista tríplice, porque já figuraram na lista outras vezes, né? Já estiveram nas primeiras colocações, o subprocurador Mário Bonzaglia, a subprocuradora Luísa Frischhaisen, que eles já apareceram outras vezes na lista tríplice, né? Também se fala muito no nome do subprocurador Antônio Bigonha, né? Ele também ali, ele tem aparecido, mas esse já como um nome talvez ali por fora da lista, né? Então, hoje a gente ouve falar nesses nomes. São nomes que eles, nas rodas de conversa, nos bastidores, a gente tem ouvido, né? E que aparecem como favoritos. Agora, daqui até agosto, muita coisa pode acontecer e novos nomes podem surgir, inclusive para disputar aí a lista tríplice ou por fora. Mas é isso, hoje temos esses 3 nomes que eu mencionei que estão correndo mais nos bastidores aqui de Brasília. Mariana Muniz, muito obrigado. Como sempre, as portas do Ao Ponto estão abertas para você. Obrigada, Mariana. Até a próxima. Muito obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.